Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos em mais uma semana, na segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. O tema de hoje é trabalho e educação. Irei iniciar com uma oração. Santo e amado Pai, Tua palavra, através do estudo da lição, está aqui à nossa disposição, que nós possamos lê-la, entendê-la, discuti-la e que possamos ser edificados para a Tua glória. Nos abençoe, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição de hoje, ela vai falando sobre a vocação que cada um pode exercer, né? E como essa vocação pode dignificar de alguma forma a nossa vida e glorificar a Deus. Todos nós temos uma vocação. Claro. Todos nós. Ninguém é tão inútil que não tenha Pelo menos um dom, né, pastor? Pelo menos um dom, né? Pelo menos um talento. E Deus nos chama ao trabalho. E é interessante que isso se repete na Bíblia várias vezes, né? Sobre o trabalho, sobre o que o contrário disso pode fazer. E nós temos aqui, já são alguns textos. Vamos trabalhar esses textos? Bora. Então eu vou trabalhando aqui e você vai completando. O primeiro texto da lição de hoje, falando sobre trabalho, é Deuteronômio 16:15, que nos diz... Aqui ele diz o seguinte, né, pastor? Que o Senhor, ele abençoa, né, toda a colheita do homem e em toda a obra de suas mãos. Agora, o mais interessante é que fala que de tudo isso o homem se agrada, ele se alegra. Então, ou seja, quando nós trabalhamos e prestamos um bom serviço e somos abençoados por isso, o desejo de Deus é que isso cause o quê? Alegria em nosso coração. Que reconheçamos que Deus foi quem nos abençoou, nos deu saúde, nos deu força física, inteligência e capacidade para plantarmos e colhermos mediante o seu auxílio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco, a lição fala sobre o trabalho de nossas mãos. Isso é interessante, que o trabalho de nossas mãos é uma consequência daquilo que Deus nos dá. É verdade. Porque se você pensar, quem passa no concurso não foi a sua inteligência, foi a capacidade que Deus lhe deu, né, de ter eficiência no estudo. Exato. Né, e chegar diante daquela prova naquele dia e se sair melhor do que os outros. Do que os demais. Então, Deus, ele tem isso. Eclesiastes 9:10, né, que fala um texto clássico sobre tudo isso. Quanto te vier à mão para fazer o faze conforme tuas forças, né? Agora, esse tudo quanto te vier à mão, você precisa se capacitar para isso também, né, pastor? Porque se não houver uma capacitação, não vai vir nada para suas mãos. Ou você vai dar um trabalho para uma pessoa que não tem capacidade de fazê-lo. Então, nós temos que nos capacitar para que realmente Deus possa nos usar em tudo quanto nos vier à mão para fazer, façamos conforme nossa força. Esse texto é interessante, e você agora levantou uma bola, um ponto interessante, é que às vezes a gente fica pedindo o emprego a Deus. É verdade. E não se qualifica para um emprego, né? Essa semana uma pessoa me disse, pastor, eu não encontrei aqui em Natal uma pessoa que consertasse um produto, o táxi que vai ali contando os valores, né? Sim. Não encontrei uma pessoa que fizesse isso, né? E se tivesse pelo menos uma pessoa capacitada, faria aquilo. Então, se capacitar é essencial. Para quê? Esse texto de Eclesiastes 9:10 não fala só sobre eficiência. Sim. Não fala só sobre eficiência, mas fala sobre você colocar tudo que você tem, toda a sua habilidade ali empregada para fazer aquilo, né? Exato. Então fazer as coisas da melhor forma possível. E outra coisa, pastor, me permita ser mais incisivo também. Eu conheço muitos irmãos também que gostariam de pregar, mas não fazem nada para pregar. Eu conheço muitos irmãos que gostariam de muitas vezes trabalhar na igreja. Não se habilitam, eles não se habilitam para isso. Eles simplesmente esperam que de alguma maneira mágica Deus os capacite e aí eles venham então fazer o que eles querem fazer, não se capacitando para isso. Então Deus também não vai chamá-los para a obra. Hoje, no presente, nós somos produtos das nossas escolhas do passado. Sim. Se hoje você é, talvez, um engenheiro bem sucedido, ou outra profissão, eu chutei aqui uma profissão, é porque você no passado escolheu ser isso. Com certeza. Eu vou fazer e vou, então, só uma consequência. Mas a lição também fala não só do trabalhador, fala do outro lado. Fala do outro lado. Provérbios 21:25 fala sobre... O preguiçoso morre desejando, porque as mãos recusam trabalhar. E aqui nós vemos literalmente, pastor, uma coisa que a gente não precisa fazer teologia, né? Nós sabemos que o preguiçoso realmente ele sonha muito, mas coragem para colocar os seus projetos em prática, nenhum. E infelizmente nós vemos nisso o aumento da delinquência, muitas vezes, uma família destruída por filhos que não querem trabalhar,
E muitas vezes somos a causa disso, pastor. Até o comentário aqui ele diz que nós devemos, desde criança, ensinar os nossos filhos a fazer pequenos serviços, como lavar uma louça, varrer uma casa, porque isso irá dignificá-lo e colocar em sua mente, né, a questão do trabalho. Lá em casa, um exemplo, né? Não é bom você se usar como bom exemplo, mas vou dizer de coisas que eu faço. Eu sempre separo, quando eu faço a compra, umas bolsas mais leves, com papel higiênico, algumas coisas, para quando eu chegar em casa ou tiver saindo com as crianças no carro, geralmente não faço compra com elas, mas quando elas vêm, aí cada um tem que levar só uma bolsinha para saber que precisa fazer algo pela família, né? Então, é interessante esse texto. E o último texto que a gente vai falar é Jeremias 1,16, que traz o assunto. Isso. Nós falamos no primeiro que Deus então abençoa as obras de nossas mãos. Nós falamos em segundo aqui que tudo quanto vier à mão, mediante uma capacitação e outras coisas que vamos falar mais tarde. E depois as mãos preguiçosas. Agora, mas nesse texto, são as mãos que são abençoadas, também são aquelas mãos, né, pastor? Que também são usadas de maneira errada, construindo ídolos, né? E Deus então aqui, ele repreende isso, porque me deixaram, né? E adoraram as obras de suas mãos, de suas próprias mãos. Então aqui você vê meio que Deus... As mãos que são feitas para abençoar e fazer a vontade de Deus, elas podem se desvirtuar e fazer a vontade do homem e desobedecer a Deus. Então a gente tem que ter cuidado. A obra de nossas mãos, ela tem um objetivo, que é glorificar a Deus. Exato. Se as minhas obras glorificam a Deus, as obras de minhas mãos glorificam a Deus, então eu sou as mãos de Deus também. Tudo que colocamos nas mãos de Deus para trabalho, pastor, ele vai dignificar e iremos glorificá-lo com isso. Mas quando nós vamos para o outro lado, nós então chegamos nesse ponto aqui, né? Eu gosto muito do Salmo 115, quando ele diz, né, tem ouvidos, mas não ouvem. Ele vai citando, tem mãos, mas não apalpam. E quando chega no final, ele diz, sejam como ele, todos aqueles que adoram e os fazem, né? Aqui são essas mãos, né? Que infelizmente estão fazem ídolos. E né? fazem o erro, né? E a lição dessa semana, desse dia de segunda, de hoje, fala sobre isso também, né? Como eu posso abençoar os outros, né? Eu me capacitei para um dia abençoar alguém. Não, o trabalho não é em si egoísta. Ninguém trabalha apenas para si, pelo menos o trabalho ideal. O trabalho ideal que Deus espera. Nós trabalhamos para abençoar os outros. O meu trabalho fala, né, pastor? É o que Paulo fala. Paulo fala em Efésios 4, 28, né? Que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir o necessitado. Então veja o que Deus faz na vida do homem. Ele roubava, agora ele não rouba mais. Deus o alcançou e o dignificou por meio do trabalho. E agora, por causa do seu trabalho, ele agora será bênção na vida das pessoas, pastor. E a minha oração, a nossa oração de hoje, é a oração de Neemias, que diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Que você possa fortalecer as suas mãos para sempre fazer o bem e sempre viver em obediência ao nosso Deus Todo-Poderoso. Um forte abraço, tenha um ótimo dia e até o próximo podcast. Abraço.